Olá galera, tudo bem aí com vocês? Seja bem-vindo, você está aí no canal do Santos Advogado, é uma honra recebê-lo. Dando sequência então, num canal de informação jurídica aí para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar então um pouco sobre ação de alimentos, bem? Vamos falar de ação de alimentos, um pouquinho de exoneração de alimentos, quando é que acaba a ação de alimentos e também esse cumprimento da sentença de alimentos, que pode chegar até mesmo ao caso de ter uma prisão civil, tá bom? Então a matéria é bastante comum para os advogados, muitos casos desse sentido, e a gente vai explicar um pouquinho aí para vocês como é que funciona, tá bom? Quando a gente fala aí em ação de alimentos, a fundamentação jurídica dessa ação, geralmente ela vem pela Lei 5.478/68, vem pelo Código Civil e também pelo Código de Processo Civil. A gente pega todo esse compilado de normas e é dali que se fundamenta uma ação de alimentos, tá bom? A ação de alimentos, às vezes, imagine a seguinte situação: nossa, chegou uma ação de alimentos contra a pessoa, deve se desesperar, né? Vou ser preso. Nada disso, longe disso está, né? A ideia não é prender ninguém com uma ação de alimentos. Quando inicia-se então essa ação de alimentos, quer dizer que a genitora ou o genitor, porque a guarda pode estar com qualquer um deles, está dando início a um pedido para o filho, tá bom? Então então ali é um requerimento em prol do filho, onde a genitora ou o genitor está fazendo. Ali é o começo daquela ação. Ali é o momento de o devedor de alimentos começar então a fazer a sua defesa. Em que sentido? Logicamente que vai ter que pagar alimentos ali, né? Mas dentro da sua possibilidade. Aí que se diz, tem um binômio que utiliza-se dentro da lei, que chama necessidade e possibilidade. A necessidade do menor e a possibilidade de pagamento por parte do pai, tá bom? Ou da mãe, se for o caso, dependendo de quem estiver com a guarda. Bem, ali é o momento que vai ser decidido quanto é que você vai pagar de alimentos, né? E geralmente o juiz ali já dá uma ordem liminar, informando: olha, você vai começar a pagar tantos reais com esse processo, através desse processo. Então o juiz já determina naquela ação um valor liminarmente. Quer dizer o seguinte, que antes de até mesmo de você se defender, o juiz já vai entender de aplicar algum valor para que a pessoa comece então a pagar a quitar aquela obrigação alimentar, tá bom? A ação de alimentos, então, ela é o início, ali que começa esse requerimento do menor, tá bom? Hoje nós estamos falando de alimentos em face do menor e não dos companheiros, entre companheiros, onde vai ser um outro vídeo que nós vamos fazer aí. Bom, dando sequência então, essa ação de alimentos em regra, que vai perdurar até os 18 anos em regra, pode se estender um pouco. Por quê que pode se estender? A menor pode estar na faculdade, por exemplo, ou pode estar alguma necessidade de saúde, não se sabe, tá bom? Então, dos 18 anos, podendo se estender um pouquinho, talvez até os 21, vai depender de analisar a situação. E em regra, nesta ação de alimentos será decidido, em média, 30%, né, que em regra é o que se determina nessas sentenças, 30% do que a pessoa ganha a ser descontada em folha de pagamento, ou de repente meio salário mínimo, por exemplo, no caso a pessoa estiver desempregada ou alguma outra situação. É ali que vai se provar quanto que o pai pode pagar, né? Quanto que é, na verdade, qual o valor que é possível se pagar. É nesta ação que será resolvido tudo isso. A pessoa vai se defender e ali vai ser decidido e vai ter uma sentença. Aquela sentença, a partir daquele momento, você está obrigado judicialmente a quitar com aquela obrigação alimentar, tá bom? Aí, dando sequência, e aí? Bom, agora eu já tenho ação de alimentos, eu já sei quanto é que eu tenho que pagar, qual é o valor, né, que ficou decidido judicialmente, e existe uma possibilidade, depois disso, de uma revisão de alimentos. O
que seria isso? Olha, para aumentar ou diminuir. Veja bem, já existe um valor lá, a ação de alimentos já está decidida pelo juiz, a pessoa está obrigada a pagar, mas isso ali não é para toda a vida, pode ser revisado a qualquer momento, pode ser aumentado ou pode ser diminuído. Logicamente que será tudo analisado por intermédio de provas, tá bom? Então vai ter que fazer uma série de argumentações, não é muito fácil conseguir essa revisão. Recentemente nós conseguimos aqui pelo escritório uma revisão onde realmente a pessoa estava pagando, ele estava recebendo, né? A nossa cliente recebendo 16% do salário mínimo, e era muito pouco, e a gente conseguiu aumentar este valor, ok? O juiz entendeu por aumentar ali por 40% para 40%, realmente ficou fixado muito baixo lá atrás, foi revisado. Então vejam, revisões pode ser tanto para menos quanto para mais, aí vai depender da situação, ok? Passando isso, bom, tem ação de alimentos, tem sentença, ok? Tem a possibilidade de revisão de alimentos, tem a necessidade, tem a possibilidade também de exoneração de alimentos. O que é isso? É quando vai terminar o processo, então. Atingiu 18 anos, é automático, né? Já paro de pagar alimentos? Não, vai ter que entrar e informar ao juiz que você não tem mais obrigação de pagar porque aquela pessoa atingiu a maioridade, ok? Aí já é uma ação contra o filho, já não entra mais a genitura. Você vai entrar com um processo contra o teu filho e ele vai lá receber e ele vai poder fazer uma defesa lá, se ele precisa ainda dos alimentos ou se realmente ele não precisa mais, e aí vai ser exonerado, acabou a obrigação alimentar, tá bom? Problema, lógico, temos, né? Qual seria um grande problema que ocorre? A pessoa parar de pagar uma ação de alimentos que já foi fixada, já existe uma sentença, a pessoa para de cumprir. Aí ingressa-se no que a gente chama de cumprimento de sentença. A genitora ou o genitor vai pegar aquela ação, né? Aquela sentença e vai falar: olha, juiz, não está pagando mais os alimentos, né? E lembrando que alimentos é o princípio ali da dignidade da pessoa humana. A criança precisa do valor, ok? Não pode mais pagar, vai ter que justificar para o juiz, senão pode ocorrer duas situações. Ou ocorre a penhora, pode haver uma ação por penhora, ou pode ter uma ação por prisão civil. Tá bom? Então pode ficar preso lá 30 dias, ou pode ficar preso 60 dias, o juiz pode pedir uma pena de prisão, né, pelo descumprimento daquela obrigação. Logicamente você vai ter todo um tempo para você se defender, para você tentar negociar, né? A realidade do instituto não é prender ninguém, é que a criança ou menor passe então a receber os valores, tá bom? Um grande problema, cuidado com o que tem que ter aí. Por quê? Não corre prescrição contra menor. Então imaginamos a seguinte situação: a criança ou a genitora deixa aquilo lá e não perde o valor e fica aquilo lá por 10 anos sem o pai pagar os alimentos, e de repente acorda-se para aquela situação e fala: peraí, eu vou pedir os 10 anos atrasados, veja só, né? E ali pode ocorrer o que? Sobre esse valor, penhora. Por quê? Porque nós sabemos que a pena de prisão ela se dá nos 3 últimos meses, tá bom? Então dos 3 últimos meses já que vencerem, ingressando com um processo nesse sentido, com um cumprimento de sentença, se a pessoa não pagar, o juiz pode decretar a prisão daquela pessoa, né, que é chamada de prisão civil. Aliás, acho que é a única situação que nós temos no nosso ordenamento jurídico que pode alguém ser preso por dívida. É a única situação que nós temos no nosso ordenamento jurídico, tá bom, gente? Bom, eu acho que deu aí para a gente explicar. Lógico que cada assunto desse daria um livro, ok? Então a ideia nossa é passar para vocês uma ideia de que existe a ação de alimentos, que é o início. Existe a possibilidade de revisar esses alimentos.
tá? E tem tem também a possibilidade de exonerar, vai acabar, não pode deixar, atingiu 18 anos, você tem que ingressar com um processo e falar para o juiz, olha, não posso mais pagar, não preciso mais pagar porque a pessoa atingiu a maioridade, ou a pessoa não tem nenhuma enfermidade que permita eu continuar cumprindo com aquela obrigação, ok? Então, é a exoneração de alimentos. E tem o cumprimento de sentença, que é quando a pessoa não paga a pensão de alimentos, ele está inadimplente com relação ao seu filho, né? Aí pode correr a penhora ou pode correr a pena de prisão civil, tá bom? Gente, uma honra aí, mais uma vez, está chegando até vocês através do nosso canal. Inscreva-se, sendo possível, né? Agradecemos o envio para outras pessoas, compartilhe e até a próxima aí, se Deus quiser, com novas informações jurídicas aqui pelo Santos Advogado. Uma grande honra, gente. Aquele abraço e até mais.